Olá! Hoje a gente vai conversar sobre ansiedade e pânico, mas por um ângulo um pouco diferente. Em vez de focar só naqueles sintomas que a gente já conhece, como coração acelerado ou falta de ar, vamos mais fundo. A ideia é investigar as raízes existenciais por trás desses sentimentos, que, vamos combinar, podem bagunçar bastante a nossa vida pessoal e profissional. E para a gente entender isso na prática, nada melhor do que um caso real. Esse é o relato de um homem de 46 anos passando por um divórcio. Ele descreve o pânico não só como uma coisa física, sabe? Mas como um medo paralisante de perder aquilo que era mais precioso para ele, o amor dos filhos. Então, o nosso caminho hoje vai ter 5 etapas. A gente começa com a experiência da ansiedade, depois passa por uma análise existencial, entende as 4 motivações da existência, a origem do medo e, por fim, a gente chega numa ideia bem poderosa, a de encontrar o consentimento interior. Vamos lá então. Primeira parte. A experiência da ansiedade. O que acontece lá dentro, num nível mais profundo, quando vem aquela sensação de pânico, quando parece que o chão vai abrir? Do ponto de vista existencial, a coisa é mais séria que só um desequilíbrio químico. É uma sensação de que a nossa base, a nossa capacidade de existir no mundo, está ameaçada. É como se o nosso alicerce estivesse rachando. E para entender melhor essa luta, a gente precisa mudar a perspectiva. É aqui que entra o que a gente chama de análise existencial. É uma forma de olhar além do sintoma e começar um diálogo com a causa real do problema. A análise existencial pessoal, ou a EP, como é chamada, diz basicamente o seguinte: o sofrimento mental aparece quando a nossa conversa com a vida empaca. Quando a gente não consegue lidar com as questões fundamentais de ser humano, sabe? Liberdade, morte, responsabilidade, essas coisas. Essa AEP, que foi desenvolvida por Alfred Langel, na verdade ela é uma expansão da logoterapia do Viktor Frankl, que é super famosa. Só que enquanto Frankl focava muito na nossa busca por um sentido, o Langel propôs algo que vem antes. Ele disse, espera aí, antes de buscar um sentido, a gente precisa construir uma base, um sim para as condições da vida. Faz sentido, né? Não dá para procurar um propósito se a gente nem sente que consegue viver. Tá, mas como é essa base? Isso nos leva direto para o coração da AEP, as 4 motivações fundamentais da existência. Pensa nelas como os pilares que sustentam nossa vida. Imagina que a nossa existência é tipo uma casa. Para ela ficar de pé, firme, ela precisa de 4 pilares bem fortes. Se um deles está meio bambo, a casa toda pode balançar. A ideia da AEP é exatamente essa. E aqui estão eles, os 4 pilares. Cada um é uma pergunta que a gente precisa responder, sabe? A primeira é sobre o mundo. Eu posso ser? A segunda é sobre a vida. Eu gosto de viver? A terceira é sobre a gente mesmo. Eu posso ser eu mesmo? E a quarta, finalmente, sobre o sentido. Para que eu vivo? E a ansiedade, veja bem, está totalmente ligada a esses pilares. Especialmente ao primeiro. É ali que a AP diz que a gente encontra a origem do medo fundamental. A primeira motivação é sobre isso, a nossa capacidade de simplesmente estar no mundo. É a pergunta sobre se a gente sente que tem as condições mínimas para existir. Se o chão que a gente pisa é firme, entende? E para a gente se sentir seguro na existência, a AEP diz que precisamos de 3 coisas básicas. Primeiro, proteção, se sentir aceito. Segundo, espaço, espaço físico e mental para ser quem a gente é. E terceiro, apoio, contar com rotinas, com estruturas, seja no trabalho ou na família. Então, o ponto-chave aqui é que a ansiedade não surge do nada. Por essa ótica, ela é um sinal. Um sinal bem claro de que a nossa necessidade mais básica, a de segurança, de ter um lugar no mundo, está ameaçada. É como se o alarme da nossa existência estivesse soando. Ok, então se a falta de apoio gera o medo, qual é a saída? Bom, a nossa última parte fala sobre isso, sobre o caminho que não é eliminar o medo, mas sim encontrar o que se chama de consentimento interior. O objetivo dessa abordagem terapêutica não é só remediar sintoma, é ajudar a pessoa a chegar num estado de consentimento interior. É um sim, um acordo profundo que a gente faz com a nossa própria vida, mesmo com toda a dificuldade e incerteza que ela tem. E as consequências de viver sem esse sim podem ser bem sérias. Olha só esse dado de um estudo sobre anorexia nervosa. 37% das pacientes sentiam que a vida não tinha sentido nenhum. É um número chocante que mostra como a falta desses pilares existenciais pode impactar a saúde mental de um jeito devastador. Alcançar esse consentimento, então, é conseguir dizer um sim para cada um daqueles 4 pilares. É um sim para a realidade,
aceitando as coisas como são, um sim para o valor da vida, encontrando alegria nela, um sim para a autenticidade, para poder ser quem se é de verdade. E, por fim, um sim para o propósito, se abrindo para um sentido maior. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, não é? Que parte da nossa existência talvez esteja esperando por um sim hoje. Bom, agradeço muito por terem acompanhado essa análise. Se fez sentido, compartilhem com outras pessoas. E se ficou qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Não deixem de seguir o canal para mais conversas como esta. Até a próxima.